A recompensa de chegar acima das nuvens. Essas últimas 3 semanas foram semanas incríveis da minha vida. Acho que alguns acontecimentos que são para ficar na memória para sempre, alguns momentos de aproveitar demais as viagens, passeios. A gente teve lá em Missão Brasil, a gente acompanhou nossos atletas em Passa Quatro, por uns 4 dias que a gente ficou por lá. De lá a gente foi direto para a Europa, a gente teve ali uma semaninha de férias, eu e a Dé nas Dolomitas, 5 dias mais ou menos por lá. Das Dolomitas a gente foi para Chamonix para acompanhar o TMB, e aí também acompanhando alguns dos nossos atletas, mas aproveitando muito aquelas montanhas. É bom quando a gente é muito amado. Cheguei aqui, elas não param de me chamar. Pararam. Quietando os nossos ídolos do esporte por lá, a gente encontra praticamente todos por lá andando pela rua, quase como pessoas normais. Aí aqui a gente tá andando na rua e faz vídeo assim, e olha quem aparece no vídeo. E no meio disso, para ser ainda melhor esse período, no primeiro dia de viagem para as Dolomitas saiu a convocação dos treinadores, dos técnicos da seleção brasileira de corrida em trilha e montanha, e meu nome estava lá na convocação como um dos técnicos. Isso é um momento extremamente gratificante da carreira, porque acho que ser técnico da seleção brasileira é talvez o ponto mais alto possível de ser alcançado, e para mim é realmente muito, mas muito gratificante ter essa convocação, ter o meu nome na lista de quem vai acompanhar os atletas brasileiros no Mundial em Campo Franque. Mas eu estou treinando para 200 milhas e esse doc é para falar sobre isso, e aí vamos lá, porque teve que rolar uma improvisação forte aí nesses últimos dias. A gente vai ter algumas mudanças até em relação a treinamento e coisa para conseguir suprir o que acabou faltando. Afinal de contas, conciliar tudo isso em 3 semanas não foi brincadeira. E aí, como é que foram os treinos então no meio de todos esses compromissos? Como é que ficou a vida de atleta? Durante a La Mission, que foi a primeira dessas últimas 3 semanas, eu consegui treinar aqui ainda em Blumenau antes de viajar até na quarta-feira. Depois que chego lá, quarta, quinta, sexta, sábado, impossível de treinar, acompanhando a galera, vendo tudo que está acontecendo. Depois de semanas boas de volume de treino, aí chega um evento que a gente como assessoria está com mais de 50 atletas. Aí o modo Maicon atleta é abandonado um pouquinho para entrar no modo Maicon treinador. E aí estamos aqui em La Mission Brasil. E o modo treinador acaba gostando de andar um pouquinho no mato, né? Então estamos andando por aqui para fazer o apoio dos nossos atletas. É claro que o meu parado lá não é tão parado assim, afinal de contas a gente vai para o meio do percurso, a gente fica por ali na chegada, acompanha a chegada de vários atletas, então é extremamente ativo, porém nada treinado nesses 3, 4 dias ali que o evento realmente acontece. Mas os dias ficaram basicamente resumidos a isso, então a gente teve uma semana de treino com um volume bem baixo. De lá a gente foi para as Dolomitas, e aí nas Dolomitas eram os nossos dias de férias, uns 4 a 5 dias, que estava só eu e a Dé e as montanhas de lá que são impressionantes. E aí foi um período de andar bastante na montanha, a gente fez bastante trekking, aproveitava os dias para conhecer alguns dos lugares, precisaria ficar meses lá para conhecer tudo. Mas, de novo, foi um período que acabou não tendo treino exatamente. A minha ideia, estando lá, era sair para treinar de manhã antes
e depois fazer os treks. A gente fazer, até era brincadeira nossa, que primeiro eu me cansava sozinho para depois a gente se acompanhar no ritmo sem eu estar querendo acelerar ela. Mas bem quando a gente chegou nas Dolomitas teve a convocação para a seleção brasileira e aí isso deu uma bagunçada na semana porque eu tinha alguns cursos para fazer que são obrigatórios pela CBAT e aí eu tive que usar várias horas dessa semana de férias para fazer esses cursos e acabou dando uma atrapalhada. Eu não ia perder de jeito nenhum os trekkings com ela, esse era o grande motivo da gente estar lá. Aí a parte de treinos extras acabou não acontecendo. De lá a gente foi para Chamonix e aí encontrou a Jaso, que foi nossa atleta destaque do OCC, melhor brasileira, com um tempo incrível na prova. Ela e a Sandra Kruger, atleta da WR Trail, que foi para fazer o CCC. A gente encontrou elas no aeroporto de Milão e foi para Chamonix para ir acompanhar esse processo do TMB. Essa semana, assim, eu consegui daí colocar um volume de treino melhor, porque eu fui fazer os reconhecimentos com elas e aí eu aproveitei isso, né? Ao invés de elas fazerem um circuito e voltar no mesmo lugar, a gente fazia um trecho mais longo da prova, elas ficavam lá no final desse trecho e eu fazia o percurso de volta para ir buscar o carro onde a gente iniciou. Então consegui fazer um volumezinho maior. As 2 semanas de Dolomitas mais o TMB deu um acumulado de pouco mais de 100 milhas com 10 mil positivo, então deu um volume grande, mas foi um volume bem picado e grande parte dele em trekkings. Mas nessa semana do TMB deu para fazer render um pouco mais. Mas olha, treinar em Chamonix é bom demais. Aproveitando para treinar a alimentação também. Vamos ver se tudo serve. Esse é o meu gelzinho de hoje. Uma tortinha de Nutella. Delícia! Com esse visual. Depois de fazer a parte de reconhecimento com as meninas, elas ficaram lá no Champelat. E eu vou lá embaixo buscar o carro para fazer o resgate. Mas já que vamos buscar, vou brincar de se divertir um pouquinho, né? Dois bichinhos desse, dá até um medinho de passar aqui. Ataque final pro Monte Jory. Dois pastor alemão, coisa mais linda. Uma coisa muito legal das trilhas, tanto nas Dolomitas quanto em Chamonix, é que essas trilhas das montanhas têm muitos lugares com água correndo, água que é mesmo de degelo, muitos pontos de águas possíveis no percurso. E isso facilitou bastante a vida, porque a maioria dos treinos, dos passeios e coisa, dava para fazer só com o cinto. E aí o cinto da Expedition, eu usei o Ultra, que ele é com zíper, tem mais bolso e coisa, ele é um pouco maior do que o modelo compacto. E aí eu tinha ali comigo documento, cartão, chave do carro, 2 garrafinhas de 250 ml de água isotônico, o celular para conseguir fazer um pouquinho de fotos e filmagens por lá, porque é espetacular. E tudo isso apenas no cinto de hidratação. Ele deu uma certa liberdade e aí vou falar que é extremamente positivo estar com o cinto, porque o celular fica protegido, ele tem o bolso impermeável ali que ajuda muito nisso. Então o celular e chave do carro eu conseguia deixar dentro desse bolsinho mais fechado, todas as outras coisas ao redor e o cinto nem ficava tão carregado assim. Daria para colocar, se fosse para fazer prova, daria para colocar ainda uma corta-vento ali nele tranquilamente, manta térmica, que normalmente é pedido nas provas também. Então, para provas que não exigem um volume muito grande de coisa, tenho certeza que o cinto
atenderia super bem, porque até uma garrafa acho que de 500 ml ele é possível de colocar. Ele tem o local para o bastão, né? E isso é algo extremamente positivo. E aí, qual é a grande dificuldade de correr uma prova de 200 milhas? Eu já tenho certeza que não é a quantidade de treino que precisa ser feito. Treinar isso tudo não é um problema. Arrumar tempo para treinar isso tudo, aí sim, essa é acho que a parte mais difícil, porque conseguir conciliar o tempo de todas as outras coisas que envolvem a nossa vida acaba sendo, acho que o ponto mais difícil realmente na vida de quem quer se preparar para algo tão grande. Tudo precisa estar muito alinhado, afinal de contas, muitas áreas da sua vida vão ser deixadas de lado. E agora eu estou sentindo isso bem na prática de novo. Uma coisa que para mim, Maicon, pessoa não atleta, que acaba sendo bastante complicado nesse conciliar o tempo, é o fato de eu ter um certo compromisso comigo em relação à minha mãe, que já está aí nos seus 77 aninhos e mora mais ou menos umas 2 horas aqui no Blumenau, 2 horas e meia. E eu tenho meio que definido que uma vez por mês eu vou visitar ela em Ituporã. E aí, quando eu vou visitar, para aproveitar o tempo com ela mesmo, o tempo de qualidade, de estar com ela. E nesse ano acho que eu já estou com 2 débitos aí nesse meu compromisso. E como ficam agora as próximas semanas, já que essas últimas 3 semanas não tiveram o volume de treino que a gente gostaria que tivesse? Bom, elas continuam um pouco conturbadas, afinal de contas a gente tem alguns compromissos importantes pela frente. Eu vou viajar com a seleção na última semana de setembro, então essa vai ser uma semana com certeza de pouquíssimo treino e muito tempo acompanhando o pessoal, fazendo os reconhecimentos, fazendo o apoio todo necessário durante as provas que acontecem lá do Mundial, que são 4 dias de evento. E quando eu volto de lá tem o Desafio dos Rochas, que é a prova que a gente organiza aqui na cidade vizinha, em Pomerode. Então eu tenho agora 2 semanas para aproveitar bastante, tentar fazer um volume bem grande, já sabendo que na sequência vai ter um período de baixa forçado de novo. Eu não tinha dúvidas de que seria desse jeito, que eu teria que conseguir conciliar o tempo com todas essas coisas, mas eu tinha certeza quando eu aceitei entrar nesse desafio das 200 milhas que essa seria a grande barreira, a grande dificuldade na preparação até lá. Eu gosto de estar bem treinado, estar bem fisicamente. Estou aproveitando bastante todas elas e nesse momento aproveitando porque eu escolhi fazer 200 milhas e eu vou para lá para fazer 200 milhas muito bem feitas. Já que o dia está calminho demais aqui, vamos inventar um segmento do Strava ao redor do lago. Já no segmento Lago Kolbai. Gente, vou cansar de usar a palavra espetáculo aqui nesses dias. Isso aqui é um espetáculo.